A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson, vou ministrar agora aqui a lição número 4 do primeiro trimestre do ano 2019 da revista CPAD, revista aí que está falando de batalha espiritual, e nessa lição nós vamos falar de possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Então nós estudamos na lição anterior, a lição número 3, sobre Satanás, ou seja, foi uma aula sobre demonologia. Então nós estudamos sobre essa realidade, tem gente que ignora, diz que Satanás não existe, que os demônios não existem e tudo mais, só que a gente aprendeu na aula anterior que eles existem sim, eles estão por aí influenciando o mundo, e tem os casos de possessões demoníacas, ou seja, são casos onde pessoas tem ali são dominadas, tem a mente, o corpo dominada por um espírito maligno. E isso é uma realidade bíblica, não adianta a gente negar isso aí. Tem gente que vai negar que não existe e tudo mais, vai inventar e dizer que são doenças psicológicas, enfim, coisa da mente da pessoa, mas a gente sabe que não é isso. Então, quem estiver indo por esse lado vai estar ignorando uma realidade bíblica. Então a gente vê que tanto nos evangelhos quanto dentro da Bíblia como um todo, o Antigo Testamento nem tanto, mas dentro do Novo Testamento, o livro de Atos, por exemplo, traz alguns relatos também de possessões demoníacas, e a gente vê ali os discípulos expulsando os demônios. Então a gente vê que Jesus deu essa autoridade, a gente tem essa autoridade, por isso que o título aqui é esse, possessão demoníaca e a autoridade no nome de Jesus. Então sempre que a gente falar de possessão, a gente tem que falar dessa autoridade para expulsar os demônios que Jesus tem, ou seja, o seu nome tem, e ele deu essa autoridade porque a gente expulsa no nome dele. Então essa aula aqui é uma aula que eu recomendo você assistir até o final, porque além das aplicações que o escritor da revista trouxe, eu vou trazer novas aplicações, alguns esclarecimentos. Eu preparei nessa aula, eu mesmo preparei um estudo completo sobre essa passagem de Marcos, que a gente vai estudar aqui. Então, eu vou deixar disponível para download dentro do site do EBD em Foco. Então vai ter 2 subsídios em PDF nessa lição. Subsídios excelentes, um preparado por mim e outro preparado pelo diácono Vitor, que mora lá em Natal, e a gente tem essa parceria, então você encontra isso dentro do site do EBD em Foco, além desses 2 subsídios gratuitos, ou seja, você não paga nada, acessa lá, nós temos o Slide, cursos de capacitação para professores da EBD. Então, o Slide, irmãos, você que está me assistindo aí, a gente já está tendo aí o vídeo do EBD em Foco já está aí com toda semana em torno de 7 a 8 mil visualizações para a honra e a glória de Deus. Então são muitas pessoas assistindo. Então assim, eu agradeço por você estar aí assistindo. Eu vou fazer uma pequena observação sobre o slide, porque o EBD em Foco ele tem muitos gastos. O EBD em Foco tem muitos... A gente compra equipamento, a gente paga funcionário, a gente tem CNPJ, paga imposto, enfim, é uma empresa, ou seja, para que funcione, para que nós tenhamos esse material de qualidade disponível toda semana, você não vai ter dúvida, será que vai ter, não vai ter, será que vai ser de qualidade, não vai ser? Não, vai ser de qualidade, vai ter, vai estar disponível, comentário, subsídio, slide, tudo isso lá dentro da plataforma, organizado para você baixar tranquilamente, celular, computador. Então toda essa estrutura exige gasto, e aí a gente monetizou a parte dos slides. Os slides são adquiridos 15 dias grátis, depois tem um valor mensal de R$17,90, um valor pequeno que qualquer igreja tem condição de pagar, tirar uma oferta, R$17,90 por mês. Então é algo assim, é um valor insignificante, pode-se dizer que é uma ajuda de custo para manter o EBD em Foco, e aí a gente tem esse valor. Então o slide ele não pode ser baixado em outro lugar, somente dentro do site do EBD em Foco. E está acontecendo de algumas pessoas compartilhar o slide do EBD em Foco em grupos do WhatsApp, canais do Telegram, e isso não é correto. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, se você baixou o slide, tem esse aviso onde eu estou falando aqui, tem o link dos termos, Então assim, tem gente que fala assim, mas é legal, é bonito, é bom, eu vou compartilhar porque ajuda. Ajuda, mas entre aspas,
porque atrapalha. Porque se muita gente começar a baixar, compartilhar, aí o que vai acontecer? As pessoas não vão assinar, o EBD em Foco não vai conseguir se manter, e aí acaba o projeto. É claro que eu creio, em nome de Jesus, que esse projeto não vai acabar. Eu creio, em nome de Jesus. Por mais que tem pessoas querendo atrapalhar, né, talvez a intenção não seja atrapalhar, mas está atrapalhando. Né? Então, assim, leia esse aviso aqui com cuidado, para que o slide não seja compartilhado, né, que ele seja baixado no site do EBD em Foco. Se não tiver condição de pagar, algum problema financeiro, alguma coisa, entre em contato com a gente, conversa com a gente, que a gente dá um jeito. Né? Eu sempre que as pessoas entram em contato, a gente conversa, dá um jeito, libera gratuitamente por um tempo, depois, né? Ou seja, a gente vai conversando, mas para manter esse projeto, eu peço a compreensão dos irmãos em relação a isso. Amém? Então vamos entrar aqui na nossa aula. Né? O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Então aqui a gente tem uma passagem onde os discípulos, né, vão dar esse testemunho de que os demônios, né, estão ali sendo expulsos. Ou seja, nos sujeitam significa que estão, né, sendo expulsos, né, pelo poder do nome de Jesus. Ou seja, pelo teu nome. Então não é pelo nome dos discípulos, é pelo nome de Jesus. Verdade prática. O relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus anjos. Então a gente tem o relato que a gente vai estudar nessa aula, né, e nós vamos entender que Jesus tem total poder sobre o diabo e seus demônios. Então Jesus, ele não está disputando com o diabo para ver quem é mais forte, para ver quem é o melhor. Não, ele é poderoso, ele já ganhou, ele já venceu, ele já, né, derrotou Satanás. Então isso tem que ficar bem claro nessa aula. Então está aqui a leitura de Marcos 5, de 2 a 13. Na verdade é de 5, de 1 a 20. Você vai ler Marcos 5, de 1 a 20 na sua Bíblia. Você vai ler não somente a passagem de Marcos, mas também a passagem paralela de Mateus e Lucas, para se familiarizar com esse texto. Eu pulo o texto aqui no vídeo para ganhar tempo, mas ele é muito importante e você vai fazer essa leitura. Vamos para a nossa introdução. O relato do endemoniado gadareno encontra-se também em Mateus e Lucas, com algumas variações. O fato revela informações sobre a possessão demoníaca e o poder absoluto de Jesus sobre o reino das trevas. Então aqui a gente vai estudar essa passagem, né, que está escrito nos 3 evangelhos, né, só João que não relata essa passagem aqui. E outra coisa é que aqui nessa passagem a gente tira informações importantíssimas sobre o que Satanás quer com o ser humano, né? Ou seja, o poder destrutivo de Satanás, que é possível possessão demoníaca e que Jesus tem poder sobre o reino das trevas. Então são conclusões diretas que a gente tira desse texto que são muito importantes. É o prenúncio da vitória final de Cristo sobre Satanás e seus anjos. Ou seja, né, aqui Jesus já começa a mostrar que Satanás é um derrotado. Então é um anúncio, está anunciando. Ou seja, a vitória final não chegou ainda, mas ela é iminente, ela vai acontecer a qualquer momento. E essa passagem mostra que Jesus tem esse poder. E não somente isso, mas também prova viva de que podemos confiar em Jesus. Ou seja, essa passagem vai mostrar também que Jesus, né, ele vai libertar por completo. Então, se ele libertou aquele endemoniado, ele vai libertar nós também. Ou seja, né, se você foi tocado pelo Espírito Santo, você se converteu, significa que Jesus te libertou. Né? João 8, 32 e 33 vai falar, né, que conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a confiança que nós temos que tem em Jesus é que ele liberta por completo, né? Que o seu nome tem poder e nós podemos usar essa autoridade para expulsar demônios também. Possessão maligna. Vamos ver aqui o primeiro tópico. Harmonização nas narrativas. Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Mateus 8, 28, você vai ver lá que foram 2. Né? Mateus vai dar esse detalhe. Já Marcos e Lucas vai dizer que é apenas 1. Né? Aí alguns começam a usar essas passagens
né, que tem uma certa discrepância para dizer que a Bíblia não é verdadeira. Então, porque aqui a gente tem uma contradição bíblica, mas na verdade não é uma contradição, é uma falsa contradição. Por quê? Porque Mateus, né, ele vai apresentar um resumo do episódio. Se você ler a passagem de Mateus, é bem menor do que a passagem de Marcos. É mais resumido. E Mateus, pelo fato dele ser judeu, escrever para os judeus, ele enfatiza a questão numérica. Mateus, se você lê o Evangelho de Mateus com cuidado, você vai observar sempre Mateus dando números, falando a quantidade de horas, de dias. Então, porque isso era muito importante na cultura judaica. Então, dar detalhes com números já fazia parte do estilo de Mateus. Então, ele dá esse número, né, de 2 endemoniados, né, justamente porque ele quer ser detalhista com relação à questão numérica. Já Marcos e Lucas, né, eles não têm esse pensamento tão detalhista e eles vão relatar somente esse mais violento. Vai registrar somente um endemoniado, né, que é o mais violento, porque o objetivo deles não é ser ali preciso com relação à quantidade numérica, mas demonstrar o poder que Jesus tem sobre os demônios. Então esse é o objetivo da passagem de Marcos e Lucas, né? Mateus também tem esse propósito, só que de uma forma mais detalhada pela sua cultura. No entanto, Marcos, né, e Lucas não estão muito preocupados com esse detalhe da questão numérica. Poderia ser até 3 endemoniados, mas ele simplesmente quer mostrar que Jesus tem poder sobre os demônios. Para Mateus, a ênfase é a autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos, né? E Mateus omite o fato de o porta-voz dos demônios se identificar como legião. Então aqui, Mateus não registra isso, né? Que ele se chama legião, ou seja, porque são muitos. Marcos e Lucas vão registrar, eles vão falar aqui que essa questão do detalhe do nome, né, que Jesus pergunta lá para o endemoniado, para o demônio mais especificamente, porque ali naquele momento é o demônio que está no controle, né? E Mateus também omite o desejo de o gadareno, após sua libertação, seguir a Jesus. Já Marcos e Lucas registram esse desejo que ele pede, né? Eu posso te seguir, eu posso te acompanhar, né? Então aqui a gente observa que Mateus omite e Marcos e Lucas registra. Então são detalhes, né, que são importantes para o objetivo de um e não para o outro, né? Então esses são detalhes que qualquer história, qualquer acontecimento, se acontece um acidente na rua, você pergunta para 10 pessoas, você vai ouvir 10 relatos diferentes. Nenhum vai ser igual, né? Então aqui acontece a mesma coisa nos evangelhos, né? Se você também, voltando para o acidente da rua, né, os 10 relatos, se tiver contradição, vão ser mentirosos? Não, vão ser os 10 relatos verdadeiros, mas com pontos de vista diferentes, né? Enfatizando algumas coisas, né? Uns vão enfatizar uma coisa, outros vão enfatizar outra, então vai depender do contexto da pessoa. A mesma coisa acontece nos evangelhos. Opressão. Os demônios aparecem como agente de Satanás, causadores de males. Então a gente já estudou sobre eles na lição anterior, né? E eles dão às vítimas características típicas. Que tipo de característica? Primeiro, força sobre-humana. Então aqui a gente observa que o demônio, ele quebrava cadeias, né? Ele era muito forte. Então colocar assim que ele tinha uma força sobrenatural, né? De certa forma, não vou colocar assim sobrenatural porque não é uma força divinamente grande, né? Comparada com a força que Deus tem, está muito longe, mas é acima do que o ser humano, né, está acostumado. Ele tem poder para adivinhar, como acontece ali no livro de Atos, tem uma mulher que é uma adivinha e tal, e Paulo vai lá e expulsa o demônio dela. Então ali também tem esse relato bíblico. Eu já vi alguns testemunhos também de pessoas que adivinham algumas coisas e por meio de influência maligna, né? E conhecimento sobrenatural. Então aqui alguns assim sobrenatural para nós, né, para o nosso contexto, porque o Satanás, ele tem um conhecimento das coisas que acontecem ali. Então ali ele já vê Jesus e já sabe quem é Jesus. Jesus não se apresenta, não fala nada, não dá nenhum ensino, simplesmente Jesus desce do barco e ele já vai chamando Jesus pelo nome, né, e falando que ele é filho do Deus Altíssimo. Então, de certa forma, os demônios, eles são espirituais, seres espirituais que estão em uma esfera espiritual, então eles vão ter esse poder, entre aspas, né, que para nós parece ser algo sobrenatural. Mas para Deus
né, é algo corriqueiro, né? Simplesmente eles são atrevidos e não têm poder nenhum. Eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-as à demência, que é o caso desse jovem aqui, né? Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, mas muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Mateus 17:15. Então isso aqui é um relato de um jovem que era endemoniado, que Jesus expulsou o demônio para curar ele, e quando ele se jogava no fogo ou na água, era muito provavelmente o demônio querendo matar esse jovem, tirar a vida dele. Então Jesus vai lá, né, e tira esse demônio, expulsa esse demônio, né, e às vezes incapacitando-os de falar e de ver. Então a gente tem duas passagens aqui de Mateus 9:32 e 12:22, que são relatos que falam de demônios que trazem doenças, né, no caso deficiências, né, e havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, ou seja, além de ser mudo, endemoniado. Tinha, né, Mateus 12:22, vai relatar um endemoniado cego e mudo, né? Ou seja, além de ser mudo, ele também era cego. Então a gente tem esses casos, né? Lembrando que na aula anterior nós falamos que nem todas as doenças são resultados de demônios, possessões demoníacas ou ataques do inimigo. Às vezes a doença é natural mesmo, então é genético, é outra coisa, não tem nada a ver com demônio, né? Alguns casos sim, como aqui está registrado. Um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia nos sepulcros desnudo e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias podiam detê-lo. Então ele tinha uma força sobre-humana aqui, uma força acima do que um ser humano normal pode ter. Então só aí já dá para perceber que tinha uma possessão, que ele não era simplesmente um louco, como alguns querem interpretar, né? Alguns intérpretes da Bíblia que negam os milagres da Bíblia, vão interpretar aí que esse homem ele só simplesmente tinha uma loucura. E não é verdade, porque senão ele não tinha essa força para quebrar grilhões, né? Ou seja, ninguém consegue deter esse homem, né? E o fato de procurar viver no sepulcro já era uma demonstração de sua total anomalia. Então, ou seja, ele vivia entre os sepulcros, né, e isso já mostra que ele não era normal, né, ou seja, estava realmente possesso com esse espírito maligno. Então eu coloquei uma imagem aqui de sepulcros mais da atualidade, peço desculpas para isso, mas que é muito difícil encontrar imagens, né, com sepulcros daquela época. Mas enfim, né, depois eu posso atualizar esse slide aqui. Mas enfim, o detalhe aqui é que ele vivia entre sepulcros. O comportamento violento e sobrenatural do gadareno, né, ou seja, revela a sua natureza, né, a natureza destruidora de Satanás. Então o que o diabo está querendo fazer é destruir a vida desse homem, né, e aqui nessa passagem a gente vai ver justamente isso, presenciar, né, que ele prejudicava não somente a si mesmo, mas também aos outros, às outras pessoas, né? O texto bíblico vai dizer, se não me engano, em Mateus, que as pessoas não passavam por perto, as pessoas tinham medo de andar naquela região, era como se fosse uma região sombria, algo realmente complicado ali por causa desse endemoniado. Segundo tópico, vamos entrar aqui no nosso segundo tópico, legião demoníaca. Então esse detalhe aqui é muito importante, né? Legião. Uma legião, o que é uma legião, né? Jesus perguntou como o espírito imundo se chamava, né? E o que ele responde? Ele fala assim, ó, legião é meu nome, porque somos muitos. Tem gente que fica questionando, será que ele se chamava legião e tal? O próprio demônio explica, isso aqui não tem segredo, né? Ele mesmo fala, ó, me chamo legião porque somos muitos, ou seja, não é o nome dele, ele só está dizendo que é em grande quantidade, né? Ou seja, somos, né, uma grande quantidade aqui de demônios. Uma legião romana era constituída por 6.000 soldados. Então pode ser que ele estava falando de um número exato de 6.000 demônios. Pode ser que ele estava falando de um grande número de demônios. Às vezes a gente fala assim, vinha ali uma multidão de pessoas. Ou seja, é uma grande quantidade de pessoas, né? Rapaz, tinha uns 1.000, né? Tinha umas 1.000 pessoas ali. Ou seja, não é que tinha 1.000, você contou e tinha 1.000. É que tinha muita gente, né? Então, pode ser uma figura de linguagem só para dizer que tem uma grande quantidade de pessoas. Rapaz, tem uma legião de gente ali fora te esperando. Então, ou seja, não é que tem 6.000 pessoas te esperando, né? Ou seja, fica ali um ar de que simplesmente significa que é muita gente. Ainda que o número de demônios não seja exato, ou que legião seja uma identidade, eles eram muitos. Ou seja, simplesmente isso, né? Eram muitos demônios. E eles são numerosos e poderosos, organizados
e batalham sob uma mesma bandeira de Satanás. Então, vale abrir aspas aqui com relação a poderosos, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Poderosos, assim, um pouco acima do ser humano pelo fato de serem anjos caídos. No entanto, esse poder dele passa muito longe do poder de Jesus. Expulsar e não dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Então as pessoas querem usar isso e criar uma doutrina. Toda vez que tiver alguém possesso, tem que ir lá e conversar com o demônio, perguntar para o demônio, saber detalhes, qual é o nome dele e tal, né? E o escritor que eu até falei na primeira lição, Peter Wagner, num dos livros dele, na verdade eu acredito que não somente um, mas quase todos vão ter ali doutrinas, entre aspas, vou colocar aqui doutrinas entre aspas, que foram ensinadas por demônios. Ou seja, em entrevistas com demônios, detalhes que demônios vão dar do mundo espiritual, ele coloca no livro dele que fosse verdade. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, então a gente não deve acreditar nele. Então, escrever livros, criar doutrinas e colocar ali de coisas que foi tirado de entrevistas com demônios não faz sentido. Ah, mas por que Jesus perguntou o nome dele? Primeiro, né, um detalhe aqui. Jesus perguntou o nome dele só para as pessoas saberem, porque Jesus já sabia que eram muitos. Então Jesus só perguntou para as pessoas saberem que eram muitos demônios. E ele queria mostrar que ele tem poder não somente sobre um demônio, mas uma grande quantidade de demônios. Se você observar o livro de Marcos, ele tem o propósito, né, o Evangelho de Marcos tem o propósito de mostrar o poder de Jesus, que ele é poderoso. Ou seja, Marcos escreve para os romanos e apresenta Jesus como um poderoso conquistador, assim como o povo romano era. Então, ele mostra ali que Jesus tem poder sobre os demônios logo no primeiro capítulo. Jesus expulsa o demônio de um homem numa sinagoga. Depois ele mostra que Jesus tem poder sobre as doenças, onde Jesus cura a sogra de Pedro, né, e realiza outros milagres. Ele mostra que Jesus tem poder sobre a natureza. E ele mostra que Jesus tem poder sobre os espíritos malignos. Então ele vai registrando e vai repetindo isso aí para reforçar. E quando ele chega nessa passagem aqui, apesar dele ter falado que Jesus expulsou demônios em passagens anteriores, aqui ele quer deixar bem claro que Jesus expulsa qualquer quantidade de demônio. Pode juntar todos que Jesus vai expulsar, ele tem poder sobre todos. Então não existe um demônio mais forte do que Jesus ou uma grande quantidade de demônios que vai ser mais forte que Jesus. Então esse é o propósito de Jesus, mostrar que ele tem poder, o seu poder é grande, é infinito, né? E também Jesus ele vai dizer que nós temos que fazer o quê? Expulsar os demônios, né? Ou seja, não é conversar, não é entrevistar, né? Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. De graça receber e de graça dai. Então essa é a ordem, né? Não é para conversar com eles. E se você ler lá em Marcos 1,34, vai dizer que Jesus não conversava com os demônios, não perguntava nada para eles. Leia Marcos 1,34. Não coloquei aqui porque não estava na revista, né? E às vezes eu não coloco, né? Nos meus estudos eu me deparei com Marcos 1,34, mas anota aí, dá uma lida depois, que fica bem claro lá que Jesus não conversava com os demônios, simplesmente expulsava. O diabo é o pai da mentira, né? Vos tende por pai o diabo e querer satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então aqui a gente observa que ele é o pai da mentira. Então entrevistar demônios é ouvir mentiras do próprio pai da mentira. Então não faz sentido confiar no que os demônios falam, conversar com eles, entrevistar, isso está errado, é antibíblico, né? Jesus não fez isso, os discípulos não fizeram isso, né? Então a gente não deve seguir esse modelo. Ninguém deve acreditar em ficar impressionado com declarações de demônios, porque eles são mentirosos. Se você fizer uma pequena pesquisa na internet, você vai ver várias entrevistas de demônios, e muitos deles dá para perceber que é tudo combinado, né? Ou seja, muitos casos, não vou dizer todos, mas muitos casos que estão aí acontecendo nas igrejas são tudo combinado, a pessoa recebe um dinheiro por trás, enfim, né? Mas vamos deixar isso para lá, fica a seu critério dar uma pesquisada aí, né? Por que Jesus perguntou para o demônio o seu nome? Já respondi, né? Anteriormente já dei essa resposta. O escritor da revista deu uma outra resposta aqui, que também complementa o que eu falei, né? Porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Então, além daquilo que eu falei, que Jesus queria mostrar que eles eram muitos, Jesus tinha poder sobre muitos também, tem essa
esse complemento aqui de que Jesus também quer mostrar para as pessoas, né, que de fato aquela pessoa estava endemoniada e ele era o responsável pelo que estava acontecendo com esse homem, esse pobre coitado. A presença de Jesus. O poder e a presença de Jesus incomodam o reino das trevas. De fato, né, o reino das trevas se incomoda quando Jesus chega. Então, quando tem um ambiente assim onde não tem nenhum crente, tal, e aí de repente chega um crente que é crente de verdade, é salvo, ora, jejua, tá ali na presença de Deus, ali já as pessoas já começam a se incomodar, o diabo já fica incomodado. Então, né, quando tem alguém na presença de Deus, no meio de ímpios, o clima já muda. Eles já percebem que tem um crente ali, ou seja, tem alguém que confia em Jesus, né, e o reino das trevas fica incomodado. O espírito imundo perguntou para Jesus: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, ele sabia que Jesus era poderoso. Ele sabia que Jesus poderia ali mandar ele, naquele momento, para o inferno e aprisioná-lo. Ou seja, veio me atormentar antes do tempo, não é o momento ainda. Eu acho que ele pensou assim, não é o momento ainda. Jesus está ali para mostrar o seguinte, não é o momento, mas isso vai acontecer. Ou seja, é iminente. A qualquer momento isso vai acontecer. Né? E aí Jesus, né, esse endemoniado, ele se prostra diante de Jesus. Né, aqui a palavra, né, que o escritor que Marcos usa, né, é proseknesen, ou seja, de um verbo, né, que vem falar, traduzir, né, significa prostrar-se e adorar de joelhos. Né, ou seja, quando, né, a pessoa ajoelhava diante de alguém, beijava, reconhecia aquela autoridade. Então ele faz isso, né? Ou seja, ele se prostra diante de Jesus e o texto vai dizer que ele o adorou, né? E ele vai fazer essa pergunta para Jesus. Né? Esse encontro também serviu como prenúncio da condenação final, né, do diabo e seus anjos. A gente sabe que eles vão ser lançados no lago de fogo, eles sabem disso. Né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então, quando ele vê Jesus ali, eu acho que ele já fica com medo. Chegou a minha hora. Né? Mas Jesus não chegou ainda. Tanto que a gente vai falar mais na frente da questão dos porcos. No entanto, já é um anúncio, já está anunciando: olha, a tua condenação já chegou. Eu já venci, eu já te derrotei. Né? Jesus está querendo dizer isso. Jesus mostra que tem poder sobre eles. E a gente entra aqui no terceiro tópico, que é o poder de Jesus. Essa lição é um pouco grande, né? Ela tem 4 tópicos, a gente vai passar por todos aí de forma detalhada, sem correr, para que nós possamos aprender, né, sobre esse tema. Então, o primeiro e o segundo tópico, a gente já entendeu o contexto aí da passagem, a gente já viu que Jesus chegou lá e mostrou que tem poder, que tem autoridade. Então Jesus, a gente vai entrar em mais detalhes sobre essa questão do poder de Jesus aqui, da autoridade de Jesus, mas a gente já entendeu também aí que o demônio é para ser expulso, não é para ser entrevistado, não é para conversar com ele, não é para confiar no que ele fala. Então a gente vai, né, entrar aqui agora no terceiro tópico, que fala do poder de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Ou seja, o relato aqui da possessão do Gadareno, de sua libertação, é uma amostra do poder absoluto de Jesus até sobre o reino das trevas. Então ele tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a natureza, e tem poder também sobre o reino das trevas, esse reino espiritual. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Olha só, quando ele chega, ele fala assim: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, veio nos atormentar, veio nos destruir. Né? Essa passagem aqui está o Santo de Deus, mas algumas, eu acho que, eu não sei se é Mateus ou é Lucas, que vai registrar, ele chama assim, Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, tu és o Filho, bem sei quem és, o Filho do Deus Altíssimo. Né? E esse termo Deus Altíssimo no Antigo Testamento era usado pelos gentios para se referir ao Deus de Israel. Então, muito provavelmente aqui, né, esse endemoniado, ele está a gente vai falar da região, né, uma região ali onde tinha muitos gentios,
e ele vai usar essa palavra nesse sentido de que como que os gentios se referiam ao Deus de Israel, e ele reconhece Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, né, do Todo-Poderoso. E aqui, né, que também ele vai adorar, né, a gente já falou anteriormente disso, que ele vai adorar, prostrar-se de joelho e reconhecer que Jesus é o Todo-Poderoso. Eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Então, na questão, né, que Tiago está falando aqui, de gente que quer só crer, não, eu creio em Deus. Até o diabo crê, né, e crê de tal forma que estremece. Né, ou seja, ele crê mais do que nós, se a gente for parar para pensar, mas não obedece. Né? Então não adianta nada de só crer e não obedecer, não ter boas obras. Então aqui a gente fica bem claro aqui, tanto nessa passagem do Gadareno quanto na passagem de Tiago, que os demônios creem em Deus, creem em Jesus, reconhecem o poder dele, né, e creem que estremece. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, né? Ou seja, o propósito dele é libertar, trazer libertação. Né? Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Então o ser humano ele tem responsabilidades, ele peca, ele erra, né? Então ele tem responsabilidade pelos seus erros, mas Satanás aproveita essa situação, a falha, e influencia o ser humano a cometer mais pecados. Então, o pecado, é claro, é a obra, né, do próprio coração humano, mas quando ele dá lugar ao diabo, isso é muito mais agravado, né? Ou seja, e aí Jesus veio trazer essa libertação, uma libertação completa, né, do poder do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado e também das obras de Satanás, do domínio de Satanás sobre as pessoas, que era o que acontecia com essa pessoa aqui, com esse homem. Ele estava debaixo do domínio de Satanás, né? E não somente ele, mas todas as pessoas daquela província, que a gente vai falar mais na frente, né? A província ali, aquela região de Decápolis, que eram 10 cidades, aquela região, naquele povo naquela época, não somente daquela região, mas de toda a Judéia, né? O povo ali da Galileia, da Judéia, enfim, Decápolis, essas pessoas, a Samaria também, né, essas pessoas estavam sob o domínio do Império Romano, mas não era somente do domínio do Império Romano, estavam também sob o domínio de Satanás, escravizadas pelo pecado. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isso. Então eles sabem que eles serão derrotados e eles querem causar o maior estrago possível. Então a gente tem que orar e vigiar para que a gente não possa dar lugar para o diabo. A soberania de Jesus. Nessa passagem, vemos que aqueles demônios, ou pelo menos o porta-voz deles, suplicando, pediram 3 coisas. Então quais foram essas 3 coisas? Primeiro, que Jesus não os mandasse para outra região. Então a gente já falou na primeira aula, na lição 1, né, da questão dos demônios territoriais, que algumas pessoas que ensinam sobre batalha espiritual, principalmente os neopentecostais, né, vão dizer que existem demônios que ficam numa região específica e dominam aquela região, e ali, para que o evangelho possa prosperar, o demônio daquela região tem que ser expulso dali para que o evangelho prospere. Então, quando a gente olha para essa passagem, essa doutrina, entre aspas, aí, cai por terra. Por quê? Primeiro, se existisse de fato demônio territorial, Jesus tinha expulso ele daí da região. Então Jesus teria falhado, teria errado em não expulsar o demônio dessa região, desse território. Então, se essa doutrina tivesse certa, Jesus teria errado, né, nesse sentido. E aqui, quando a gente compara com outras passagens de Daniel, por exemplo, que dão a entender um pouco sobre a questão de demônios territoriais, ali também na passagem de Daniel fica claro que o domínio ali não é sobre uma região, mas sobre um rei. Né? Ou seja, o demônio está influenciando o rei daquela região. É domínio sobre pessoas, sobre reis, e não sobre a região em si. Né? Então, se você ler com cuidado a passagem de Daniel, fica subentendido isso aí. Né? Não que o demônio, né, o príncipe da Pérsia, que é citado lá, não é que ele é o príncipe da região da Pérsia, não. Mas é que ele influencia a região da Pérsia através dos reis dali que reinavam naquela região da Pérsia. Então, é nesse sentido. Pode ser também que quando os demônios falam que não mandasse para outra região, é porque eles estavam se referindo ao abismo, que entra no outro pedido que não está registrado em Marcos, mas em Mateus, que não os mandasse para o abismo antes do tempo. Então um está vinculado ao outro aqui, né? Ou seja, né, muito provavelmente
aqui eles estavam com medo de Jesus mandar eles para o abismo, que se você ler lá na carta de Pedro, não me lembro agora o capítulo, o versículo, mas que fala de alguns anjos que estão aprisionados no abismo, né? E ali dá a entender que existe um local onde tem anjos aprisionados e alguns interpretam esse abismo como sendo o próprio inferno, né? E aí, se eles fossem para lá, eles não teriam mais poder para atuar na terra e eles estão com medo de Jesus mandar eles para lá. Então eles rogam, pedem para que não sejam mandados para lá. Talvez o fato deles pedirem para não mandasse para outra região está se referindo à questão do abismo, mas não tem nada a ver com o demônio territorial, né? E Jesus não manda eles para o abismo. Por quê? Porque não é o tempo deles, né? Jesus sabe que vai chegar o tempo deles e não manda para lá, né? E Jesus vai negociar com eles, negociar aqui, né? E mandar eles para entrar nos porcos, né? Ou seja, permitiu que eles entrassem numa manada de porcos que passava pela ocasião ali, né? Pelo local, naquela ocasião, tinha alguns porqueiros ali, né? E ali eles entram nesses porcos e o demônio, mostrando que tinha a intenção de destruir, de causar o maior número, né, possível de destruição, a quantidade maior de destruição, sei lá, né, e ele vai lá e faz com que esses porcos caiam ali dentro do mar, né, ou seja, da região do Mar da Galileia, descendo um despenhadeiro, né, e ali aqui entra essa questão dos porcos, que algumas pessoas começam a questionar, né, assim, por que Jesus permitiu que entrasse nos porcos, né, qual seria o propósito disso? A gente vai falar mais na frente sobre isso, mas só adiantando aqui, né, a gente vê a questão dos porqueiros, que eles estavam numa região que, mesmo que eles fossem gentios, eles estavam numa região onde tinha o domínio dos judeus, né, ou seja, era uma região onde tinha judeus, e criar porco no meio de judeus é algo meio que antibíblico, porque o Antigo Testamento vai condenar os judeus de comerem porcos, então eles não podiam criar porcos, seria meio que um juízo para eles, ou também pode ser a questão também que os próprios porcos aqui estão sofrendo também essa opressão demoníaca, porque a Bíblia diz que a criação geme, né? Ou seja, se eu não me engano é Romanos 8, eu anotei aqui, mas não peguei. Mas Romanos, onde fala que a própria criação geme, né, como dores de parto. Então, assim, todos sofrem a influência dos demônios, não somente os seres humanos, mas os animais também. Toda a natureza, toda a criação divina vai sofrer com o pecado de forma geral, né, com o pecado e, de certa forma, influência satânica. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes, né? E não como seres todo-poderosos diante de Jesus. Então tem gente que quer exaltar Satanás como se ele fosse poderoso e tal. Não, são inconvenientes, são pessoas que... demônios são seres, né? Não pessoas, são seres que só vêm causar problemas, que assumem o corpo de alguém só para trazer problemas e destruição. Somente para isso. O inimigo de nossa alma não pode fazer o que quer. Ele não tem poder e não pode fazer o que quer. Olha só a passagem de Jó. E disse Senhor Satanás, eis tudo que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1,12. Ou seja, né, ele só faz o que Deus permite. Ele tem um limite. Né, ele não vai fazer o que ele quer. A libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. O povo ficou sabendo ali na região, tinha vilas, tinha cidades ali por perto, né, e muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Como ele estava causando muitos problemas há muito tempo, ali as pessoas sabiam o que estava acontecendo, e ali as pessoas vão procurar saber o que aconteceu, né? E lá eles encontram o homem perfeito, em perfeito juízo, vestido, com vestes, provavelmente tomou um banho, né, e acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Está lá o homem sentado com Jesus, agora Jesus está pregando para ele, né? Jesus expulsou o demônio, agora Jesus está pregando para ele, ensinando ali, né? E aí vem a dica, né? Nós temos que glorificar Deus como vemos pessoas oprimidas pelo maligno sendo libertadas pelo poder de Jesus, né? Quando a gente olha ali para a parábola, a gente do parábola do trimestre anterior, né? Fica na mente, né? Olha para a parábola do
do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, Jesus sempre conclui essas parábolas dizendo que há uma alegria no céu, nos anjos do céu, quando um pecador se arrepende. E esse deve ser a atitude de um cristão quando vê alguém sendo liberto, quando vê alguém, né, sendo curado, sendo transformado, tendo a vida transformada, tem que ter uma alegria, né? Mas não foi bem o que aconteceu nessa situação aqui. Então, as pessoas não se alegraram com isso, mas o crente verdadeiro, né, ele tem que se alegrar quando alguém se converte, quando alguém tem uma vida transformada, como teve esse endemoniado aqui. Os porqueiros, quarto tópico, né? Vamos falar não somente deles, mas de todos os povos daquela região. Primeiro, o local do acontecimento. Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. Eu peço desculpas para os irmãos, aí, para você que está me assistindo, que eu não me atentei a esse detalhe aqui na hora de pegar os versículos e colocar aqui no slide. Vou ter que fazer uma atualização também no slide aqui em relação a isso. E eu vou ter que olhar no original, porque cada tradução vai traduzir de uma forma diferente. Então tem tradução que vai colocar lá em Mateus 8:28, Gerazenos. Tem tradução que vai colocar Gezenos e tem tradução que vai colocar Gadarenos. Então é uma confusão. Eu vou ter que olhar no original. Isso aqui eu não me atentei a esse detalhe, peço desculpas, mas eu vou fazer uma atualização e colocar aqui a tradução mais fiel ao original, né? Que ele vai colocar aqui que Marcos e Lucas registram Gerazenos. No entanto, a tradução que eu peguei fala Gadareno. Olha essa tradução que eu peguei aqui, a passagem bíblica. Gadareno em Marcos e Lucas. Já eu olhei na NVI, fala Gerazeno. Então, e na NVI fala Gerazeno para Marcos e Gadareno para Lucas. Então é uma confusão essa questão das traduções. No entanto, no original, eu creio que o escritor da revista está certo aqui. Que Mateus vai falar Gadareno e Marcos e Lucas Gerazeno. De certa forma, essas duas cidades trazem uma certa confusão. Por quê? Porque Gadara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo ao Mar da Galileia. Então ficava longe. Olhando para esse mapa da esquerda, olha só onde fica Gadara. E Gerasa ficava a 50 quilômetros do Mar da Galileia. Olha só onde Gerasa está. Olha o mapa da esquerda. Fica longe. Ou seja, 8 quilômetros e 50 quilômetros. Se os porcos caíram no Mar da Galileia, se Jesus tinha acabado de atravessar o Mar da Galileia e chegado na região, Jesus não poderia estar nem em Gadara e nem em Gerasa. Olha para o mapa da direita agora. Pelo menos, acho que para mim e para você é a mesma coisa. Da esquerda agora vamos para a direita. Olha só ali, né? A tradução bíblica que eu peguei colocou Gergesenos, justamente por causa daquela cidade de Gergesa, bem ali no cantinho. Então, ou seja, foi uma Bíblia que não foi fiel, uma tradução que não foi fiel ao original, né? Quis fazer uma atualização para dizer que foi naquela cidade ali, Gergesa, e não Gadara, e não, né, Gerasa. Alguns escritores, por que eles fazem isso? Estão mudando a Bíblia? Não, não estão mudando a Bíblia. Isso é uma análise crítica do texto que eles fazem. E eles acreditam que quando o texto foi copiado de um por outro, porque naquela época era copiado à mão, né, eles erraram na cópia uma palavrinha e no lugar de falar Gergesa, falou Gerasa, porque realmente é parecido, né? E aí trouxe essa confusão. E alguns textos vieram com, né, Gadara, ou seja, quando um outro escritor ali foi colocou Gadara. Então, eles acreditam que trouxe essa confusão e acha que a cidade correta era Gergesa e não Gadara e nem Gerasa. Mas, de certa forma, Gadara, por exemplo, ficava longe, né? 8 quilômetros é longe também. Então, mesmo que fosse na cidade de Gadara, ficava um pouco longe. Então, é um pouco complicado dizer que realmente esses acontecimentos foram nessa cidade. No entanto, acredita-se, né, que tanto Mateus, Marcos e Lucas, todos eles estavam se referindo à região, na região de Decápolis, né? Então tinha uma região onde tinha 10 cidades, Decápolis, vindo aí 10 cidades,
Pode ser que eles estão fazendo uma referência, né, segundo Flávio Joséfo, esse território de Gadara se estendia até a Galileia. Então eles podem estar fazendo uma referência à região dos Gerazenos ou à região dos Gadarenos, e não à cidade específica, né? Ou seja, talvez não está tratando da cidade em si, mas está falando da região. Então isso também é uma possibilidade, né? Ou seja, a possibilidade de que seja a região e não a cidade. Tá, tudo bem. Pode parecer confuso, mas isso aí não vai influenciar na interpretação do texto. O importante é que foi naquela região ali. Sobre a manada de porcos, vamos entrar com mais detalhes aqui. A população de Decápolis era mista e composta por judeus e gentios. Então aqui tinha um grupo de pessoas que não entendiam da lei judaica, que não estava nem aí para a lei judaica. Então esse grupo de pessoas, eles criavam porcos, eles não estavam, né, muito ligados com isso. E é bem provável que eram gentios criando porcos naquela região, né? Ou seja, o porqueiro ali provavelmente era gentil, né? E o prejuízo foi grande, em torno de 2.000 porcos. Então aqui, como eu já falei, pode ter sido um juízo que Deus executou, né, neles, pelo fato deles estarem criando porcos em uma região que era proibido criar porcos, né? E pode ser também a questão de que a criação também sofre por causa do pecado e influência demoníaca. Então tem, né, como eu já citei também, a passagem de Romanos 8, né, que fala que a criação geme dores de parto, né? Então todos estão sujeitos, né, às consequências do pecado. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro, afogando-se no lago, né, ou seja, no mar da Galileia. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, né? Ou seja, vão colocar aí os porcos como sendo lar dos espíritos imundos, né? A palavra imundo aqui, realmente, do original, é algo, faz referência a lá do Antigo Testamento, quando algo era considerado impuro, era imundo, né? Era algo que tinha que passar por um ritual de purificação. E os porcos eram animais impuros, que não podiam ser comidos, né? E aí o espírito era um espírito imundo. Então tem uma relação um com o outro aí. O estranho pedido do povo. Então vamos entrar aqui em detalhes da questão de, né, como que o povo reage à questão da libertação desse endemoniado. Jesus foi convidado a se retirar da terra dos Gadarenos por causa do prejuízo dos porqueiros. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Marcos 5, 16, 17. Olha só, eles começam a pedir para Jesus se retirar, né? Os porcos valiam mais do que a vida humana na concepção daquela gente. Mas Jesus já estava acostumado com isso. Os próprios fariseus, que conheciam a lei, que sabiam da lei de Deus, quando Jesus realizava milagre, fazia maravilhas, eles murmuravam, reclamavam: ah, porque é sábado, ah, porque Jesus está curando no sábado, ah, porque aquele homem carregou a sua cama no sábado, ah, porque isso, porque aquilo. Eles não se alegravam, eles não se maravilhavam com o que Jesus fazia, né? Então Jesus não estranhou o que o povo dessa região fez aqui, né, de expulsá-lo dali, mesmo diante de um milagre tão grande, tão maravilhoso. Por quê? Provavelmente estavam mais preocupados com os porcos. Essa estranha concepção causa-nos tristeza e espanto, né? Como o herói é convidado a se retirar, né? Aquele que poderia trazer libertação para aquele povo. Se a gente for olhar, né, não era somente aquele endemoniado que estava sofrendo uma opressão maligna, mas todo o povo daquela região. Eles sofriam a opressão do Império Romano, que estavam sob o domínio do Império Romano, mas sofriam também uma opressão maligna, e Jesus poderia libertá-los dessa opressão, né? Hoje não é diferente. Aos que substituem Jesus por qualquer coisa, que recusam Jesus, que pedem para Jesus retirar-se da sua vida, porque troca Jesus por qualquer prato de lentilhas, né? Ou seja, por qualquer besteira que tem por aí, que o mundo oferece, que a mídia oferece, enfim, né? Ou seja, que o pecado está aí meio que facilitando, e eles trocam Jesus por qualquer outra coisa. É comum coisificar as pessoas e personificar as coisas. Isso é muito comum nos dias de hoje. Eu peguei aqui, de acordo com o escritor da revista, ele coloca algo assim, ó: para alguns hoje em dia, os animais valem muito mais que o ser humano. E aí eu
procurei na internet algo que relatasse isso. Não que os animais não são importantes, que não devem ser protegidos, devem sim ser protegidos. Além de ser crime maltratar animais, é pecado, viu? Não é somente um crime perante a lei, mas é pecado. No entanto, nos dias de hoje a gente vê muitas vezes a desvalorização, não vou colocar assim, valorizar, a desvalorização da vida humana. Né? Aqui, por exemplo, um casal que agrediu um menino de 6 anos, né, pegou ali 3 meses a 1 ano, né, tinha uma pena prevista de 3 meses a 1 ano de prisão. Por outro lado, um projeto no Senado quer colocar a pena de até 4 anos de cadeia e multas de um salário mínimo, né, a 1.000 salários mínimos para quem agride um animal. Né, e, enfim, tá certo essa lei? Tá certo. Quem agride um animal tem que ser preso, tem que pagar mesmo. Né, eu concordo com isso aqui e, além do mais, é pecado. Né, então ele tem que punir. Mas a gente observa, fazendo um contraste aqui, que a vida humana está sendo desvalorizada. Né? Quem agride uma criança parece que pega uma pena menor do que quem agride um animal. No entanto, né, coisas do homem. Diante de Deus, né, as duas situações vão ser consideradas pecados gravíssimos, né, a pessoa tem que se arrepender. Os noticiários mostram diariamente como muitos governantes tratam os imigrantes, né, de modo inferior aos animais. A gente vê a crise dos imigrantes na Europa, também no Brasil, a questão dos venezuelanos. A gente vê situações aí tristes, né? Essa criança que morreu na praia foi um símbolo muito grande dessa questão dos imigrantes. Né? Infelizmente isso aconteceu, essas coisas têm acontecido no mundo e realmente, né, parece que os governantes não estão muito preocupados com a vida humana. Né? E muitos falam, não tem nada a ver, estão lá na África, vindo aqui para a Europa, a gente tem que cuidar das nossas fronteiras e tal, tudo mais. No entanto, quando os europeus foram colonizar a África, tiraram a riqueza de lá, ninguém falou nada, né? Mas enfim, querendo ou não, o que a crise dos africanos hoje tem uma pontinha, um dedinho dos europeus também, eles têm uma dívida lá também. Não quero entrar nesse mérito aqui político e tal, mas o que vem ao caso é que, na história que a gente tem aqui desse demoniado, as pessoas estavam mais preocupadas com os animais do que com a libertação daquele homem. Né? Da mesma forma, nos dias de hoje, né, a gente vê que algumas pessoas que estão no poder não dão a mínima para o ser humano, não cuidam do ser humano. Né? E isso é totalmente antibíblico. Né? Esse espírito já existia nos tempos do Novo Testamento. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, ou não leva a beber, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa, Lucas 13, 15 e 16. Né? Como eu já falei, muitas vezes Jesus curava no sábado e eles reclamavam, olha só, vocês no sábado vocês ajudam o boi, ajudam o jumento, agora quando eu venho aqui e liberto uma pessoa, curo uma pessoa, dou salvação para uma pessoa, vocês querem murmurar, querem reclamar, como assim, só porque é sábado? Né? E aí fica a lição para nós, né? Que nós possamos valorizar as pessoas, valorizar, né, quando Deus abençoa alguém, liberta, traz libertação. Jesus trouxe libertação para aquele homem, uma libertação completa. Ele se tornou um cidadão de bem, um cidadão comum, voltou para a sociedade, libertou do pecado, do domínio de Satanás. E é assim que ele faz na vida das pessoas, assim que ele fez na minha vida, é assim que ele fez na sua vida. Se não fez ainda, ele quer fazer, ele quer trazer transformação. Isso é, né, o que ele faz, ele transforma vidas. Chegamos aqui na nossa conclusão. A possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. O Senhor Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Então aqui a gente está, como eu já falei no começo, Jesus mostrou que ele é poderoso sobre tudo. Os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e assim expulsar os demônios, pois ele nos deu essa autoridade. Então, possessão demoníaca acontece nos nossos dias e nós temos que estar preparados para isso. Lembrando que nós temos que sempre vincular a questão da expulsão de demônios à missão da igreja, ou seja, a pregação do evangelho. Se nós observarmos esse endemoniado, depois que ele foi liberto, ele foi pregar. Jesus, ele queria seguir Jesus, Jesus falou assim, não, você não vai me seguir, você vai ficar aí, você vai pregar
né, o evangelho para as pessoas da tua casa, para as pessoas da tua região. Né? E é isso que acontece. Jesus manda ele anunciar e ele vai lá e anuncia. Ele prega o evangelho. Né? Ele faz um reboliço ali. Né? Ou seja, Jesus não somente expulsa o demônio dele, mas como salva ele e através dele salva muito mais vidas ali naquela região. Né? Então a gente observa que sempre tem um vínculo. Expulsar demônios, só por expulsar demônios não faz sentido. Mas expulsar demônios tem que estar vinculado à pregação do evangelho para que haja salvação, para que aquela pessoa que foi liberta não volte a ficar possessa. Né? Se a pessoa for liberta do demônio e não se converter, ela pode voltar a ter possessões demoníacas. A gente tem que sempre lembrar de pregar o evangelho. Encerro aqui a aula. Peço desculpa se ficou longa, mas é o conteúdo, tenho que entregar tudo, né? E eu creio que se você assistiu até aqui é porque você tem compromisso com a obra de Deus e quer aprender mais. Então acesse o site do EBD em Foco, baixe o conteúdo, use na sua igreja, né? E depois me conta o resultado, né? Eu quero saber, né, a obra que Deus está realizando na Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Então aqui a gente tem as perguntas, caso você queira aí passar para os seus alunos as perguntas com animações. Temos alguns cursos aqui, mas dentro da plataforma você vai encontrar 18 cursos gravados para você assistir com certificado. Né? Então aqui mais um anúncio. E é isso, encerro aqui a aula. A paz do Senhor, até a próxima aula.